esse pode ser o seu maior inimigo no processo de emagrecimento. Hoje a ansiedade é aí um dos fatores que tem mais influenciado negativamente as pessoas a conseguirem, né, emagrecer e muita gente enfrentando diversas dificuldades devido a todo esse processo que nós estamos vivendo de transformações no mundo, e eu percebo que muita gente tem sofrido com isso e tem buscado aí principalmente na alimentação uma válvula de escape para conseguir diminuir um pouco esse nível de ansiedade, e isso acaba influenciando negativamente na estética, né? As pessoas acabam ganhando peso, engordando, e isso impacta negativamente na saúde delas. Então, essa temática eu acredito que vai ser bastante pertinente, e às vezes a gente acredita que só o movimento, o exercício vai contribuir para que as pessoas consigam emagrecer. E na verdade o exercício ele é apenas um dos pilares para que a gente consiga emagrecer, mas sem esse equilíbrio e esse controle emocional das emoções que nós estamos sentindo, porque nós somos seres humanos, nós temos uma série de sentimentos, e para a gente conseguir lidar com eles e tentar de alguma forma diminuir todas esses impactos negativos que as situações que a gente enfrenta na vida eles causam principalmente no nosso emocional, uma série de coisas que faz a gente buscar diminuir todos esses anseios. Principalmente um dos fatores é a alimentação, porque a alimentação nos traz muitos prazeres, né? E grande parte das pessoas descarregam nos doces ou então descarregam aí nos salgados. Cada um tem a sua preferência, né? Nós somos seres individuais e que cada um gosta o paladar é mais aguçado para um tipo de alimento, né? Uns para o sal, outros para os doces. E poder entender isso também, a nossa individualidade, é importante para a gente conseguir lidar também com as nossas emoções e conseguir diminuir um pouco essa ansiedade que nós temos, para que a gente consiga então vivenciar e conseguir evoluir num processo de emagrecimento onde a gente consiga cada dia 1% melhorar aí e conseguir eliminando esse peso, essa gordurinha que tem incomodado a gente bastante, e acredito que muitas pessoas estão enfrentando isso tudo. Bom dia, Paula, tudo bem? Você é da turma do doce. Perfeito. Às vezes vocês vão ver eu olhando para a tela, porque eu estou observando no chat aqui, para ver o que vocês estão digitando. Minha mãe colocou: eu sou da turma da massa. Minha esposa também, do doce. Muito bom. Eu acho que a maioria, principalmente das mulheres, gostam mais dos doces, né? Porque é o interessante que quando a gente enfrenta esse sentimento de ansiedade muito forte, principalmente, a gente recorre ao doce como uma válvula de escape, ou ao salgado, né, o alimento em si, porque nós estamos vivendo situações de muito desprazer. E esse desprazer, ele precisa, né, como um mecanismo, o nosso corpo ele entende isso como um mecanismo de sobrevivência, então ele precisa recorrer a algo, a alguém, e o que fica mais disponível, e hoje a gente sabe que nós temos uma abundância de alimentos, né? Então é muito mais fácil e disponível a gente conseguir através dos alimentos aí uma forma, né, um recurso para poder equilibrar essa balança entre prazer e desprazer que nós estamos enfrentando com os sentimentos, né, com as emoções,
com todo esse descarregar de ansiedade, e isso causa aí, como o alimento, principalmente os doces, são muito disponíveis, e hoje a indústria ela consegue produzir em grande escala os doces, principalmente aí aqueles que têm bastante açúcar, e o açúcar ele gera na nossa todo esse processo, ele gera todo um processo químico, né, no nosso cérebro, que já é comprovado até que o açúcar ele causa a mesma mudança química, né, a hora que o nosso corpo tem esse contato com o açúcar, a mesma mudança, todo esse efeito no nosso cérebro, que até mesmo as drogas, né, usuários como pessoas que usam cocaína, por exemplo. Então causa todo um processo químico no nosso cérebro que faz com que a gente fica dependente, né, do açúcar e cada vez mais queira ele, e o nosso paladar, por ser muito adaptado àquilo que a gente mais frequentemente consome, né? Então, quanto mais a gente consome açúcar, e o açúcar entra como uma válvula de escape, e provavelmente a gente não recorre ao alimento em si, mas o que o alimento nos traz de sentimentos, e o açúcar ele traz todo esse sentimento positivo, né? Todo esse sentimento bom, de bem-estar, prazer, e é muito fácil, né? Você coloca ali na boca, vamos usar um exemplo de um chocolate, coloca ali e automaticamente ele já vai trazer esse equilíbrio, né? Eu tô com muito desprazer, então o chocolate vai ajudar a subir um pouquinho esse prazer novamente, e aí a gente vai querendo cada vez mais, né? E aí, como nós já estamos num processo de ansiedade, e provavelmente também muito inconsciente, né? Nós estamos agindo quase grande parte do tempo no automático, e isso faz com que a gente coma um chocolate e automaticamente queira mais e mais e mais e mais, e vira uma bomba de prazer tão grande, e quando a gente vê, nós já comemos vários e vários chocolates, e com certeza no seu aspecto emocional, momentaneamente, isso vai gerar algo muito positivo, né? Você vai se sentir melhor, só que automaticamente, sem perceber, você começa a criar um outro problema, e esse problema vai estar ligado à tua saúde, não só à sua saúde física, mas todo um processo ali de inflamações que vão ocorrer no seu corpo, e isso vai começar a gerar no futuro, se você não começar a mudar, outros problemas também, que a gente sabe que hoje em dia tem impactado muitos seres humanos, né? Pressão alta, colesterol elevado, diabetes, todas essas síndromes que vão acontecendo porque, infelizmente, a gente perde esse controle. Não que a gente não deva consumir, nós podemos consumir tudo, mas nós temos que buscar a moderação, o controle, e quanto mais a gente vai se tornando consciente de tudo isso no processo, mais a gente vai conseguindo lidar bem com isso, e automaticamente nós vamos conseguindo também diminuir aí essas gorduras que vão se acumulando, né? Porque quanto mais a gente consome todos esses alimentos carregados de açúcar, automaticamente a gordurinha vai se enchendo e se acumulando cada vez mais no nosso corpo. E isso, na hora que você se olhar no espelho, na hora que você colocar uma roupa, e vai gerar um prazer muito maior do que aquele prazer momentâneo que o chocolate te trouxe. E isso vai criando, né, um ecossistema, um impacto muito grande na tua emoção também. E como você não está conseguindo controlar a ansiedade, além desse processo já que vem ocorrendo, ansiedade elevada por diversos fatores que você vem enfrentando em outras áreas da vida, seja profissional, seja familiar, seja financeiro, porque a gente sabe que nós não somos só corpo físico,
Nós temos aí diversas áreas que precisam ser tratadas, equilibradas, porque senão eles vão começar também a desencadear aí uma série de problemas para o nosso corpo também, né? E a ansiedade provavelmente ela está ligada a esse descontrole emocional, que o reflexo, né, o efeito desse acúmulo de gordura é só um efeito e não uma causa, né? Enquanto a gente não corta esse mal pela raiz, ele vai florescendo e florescendo, e se a gente não conseguir lidar bem com isso ou buscar, né, de alguma forma alguma ajuda para que a gente consiga melhorar, esse mal ele vai se ramificando cada vez mais e a gente vai ficando cada vez com mais desprazer e a balança vai aumentando, né, o peso, as roupas não entram mais, a gente vai evitando de olhar no espelho porque aquela autoimagem não está sendo muito positiva para a gente. E a autoimagem também é algo que é muito forte para nós seres humanos, e quando a gente se olha no espelho a gente não se vê bem, isso causa também um outro impacto emocional, e isso vai gerar também uma série de desprazer, e aí a gente vai tentar compensar novamente na alimentação, e aí vai ficando cada vez mais difícil de lidar. Vamos dar uma olhada nos comentários. A Paula Bianchi perguntou: tem algum exercício ou atividade que pode dar essa sociedade? Então, Paula, existem uma série de ferramentas que a gente pode usar para que a gente consiga diminuir um pouco, né, essa ansiedade e trazer mais saciedade. O exercício, por isso que ele é um dos pilares para que a gente consiga emagrecer, porque o exercício ele causa todos esses efeitos que quando a gente consome o açúcar causa na gente também. Então o exercício, principalmente assim, aquele que nós temos prazer em realizar, talvez você se identifique com uma caminhada, talvez você se identifique, por exemplo, com um andar de bicicleta, talvez você se identifique com dançar. Existem N atividades hoje, né? E até mesmo o ato de respirar, de buscar na respiração uma forma de você controlar suas emoções, já vai produzir no seu corpo uma sensação de saciedade. Tanto é que antes da gente se alimentar, seja em qualquer refeição que a gente faça, se nós buscarmos, seja uma prece, seja uma oração, que vai fazer a gente trazer o consciente, trazer o nosso corpo, a nossa mente, né, a nossa alma para o presente, isso já vai gerar mais saciedade. Então faça um teste antes de você fazer uma refeição. Faça uma prece, uma oração, se você se identificar com isso, ou faça apenas um exercício respiratório de puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, e observe como que você, na hora que você se alimentar, como que você vai se sentir mais saciada do que se você não tivesse feito. Porque na maioria das vezes você vai ver que, por exemplo, vamos usar uma situação do nosso cotidiano, né? Digamos que você trabalha, você chega em casa para o almoço, prepara o almoço e aí muitas pessoas nem se sentam à mesa para se alimentar. Às vezes vai se alimentar, por exemplo, no sofá, assistindo TV. E isso, a tua atenção, ela não vai estar para a comida, ela não vai estar para todo aquele alimento que você está tendo ali disponível para você desfrutar. É por isso que a tua atenção ela vai estar o quê? Na TV, nas informações, e às vezes são informações negativas. Isso já vai gerar mais um processo de ansiedade. Então, se a gente estar mais consciente, a gente consegue se alimentar melhor, porque nós vamos estar mais saciados, e isso automaticamente vai fazer a gente comer menos do que a gente precisa, né? Tanto é que um dos mandamentos de Deus é que a gente não coma, né? Não tenha essa questão da gula ao comer, porque nós não precisamos de tanto. Hoje, devido a essa abundância de alimentos e a gente estar muito inconsciente,
a gente acaba comendo mais do que a gente precisa e deveria, e automaticamente nós vamos criando aí um processo de problemas na nossa saúde, seja ela física ou seja ela emocional. E isso faz com que a gente sofra aí uma série de complicações e cada vez parece, né, dar a impressão que cada vez mais a gente não vai conseguir sair todos esses problemas que a gente enfrenta, e a gente acha que não existe solução, né? Mas para tudo há uma solução. Vamos ver se tem mais algum comentário. Bom, por enquanto, nenhuma pergunta. Quem quiser fazer pergunta, podem ficar à vontade aí. É sempre um prazer poder ajudar. Imagina, Paula. Por nada, é sempre um prazer. Se tiver mais alguma outra pergunta, pode ficar à vontade. E então, assim, dando sequência, nesse processo de emagrecer, a ansiedade ela vai causar aí todo esse processo de dificuldade, né, pra gente continuar aí emagrecendo. E uma outra coisa também é que às vezes a gente encara um processo de emagrecimento com muita urgência. Porque eu costumo perguntar para as pessoas quando elas querem emagrecer, elas têm essa ansiedade também para querer mudar a estética, né, o corpo. Mas se eu te perguntasse, você adquiriu aí 10 quilos a mais, esses 10 quilos não está te agradando. E aí se eu te perguntasse, quanto tempo você levou para adquirir esses 10 quilos? Talvez você tenha levado 10 meses, ou talvez tenha levado 4. Só que se eu te perguntasse assim, e como você espera em um mês perder eles? Porque se você levou 4, dificilmente você vai conseguir perder esses 4 em um mês, e principalmente quando é 4 quilos de gordura. Porque quando a gente tem essa mudança súbita de peso, às vezes de um final de semana, né? Você passou sábado e domingo aí chutando o pé no balde e consumindo mais alimentos, principalmente carregados de gordura, de açúcar, e você às vezes observou lá 3 quilos a menos, 3 quilos a mais na balança, e você ficou assustado, né? Nossa, mas como? Em um fim de semana eu ganhei 3 quilos, é tão difícil perder 3 quilos e eliminar, né, 3 quilos, principalmente o que? De gordura. Porque esses alimentos, como eles têm muito açúcar, e a gordura também, porque o açúcar no nosso organismo, quando a gente consome, se a gente não absorve ele, não gasta ele de alguma forma, ele vai se acumular em gordura, porque o nosso corpo ele entende o quê? Como ele tem muito disponível, só que ele não precisa usar, então ele vai armazenar. E esse armazenar vai vir com o quê? Com a gordura. Então a gente vai estocando, porque ele entende assim, pode ser que um dia eu precise. Então ele vai ficar estocado lá. Enquanto você não usar, ele vai se acumulando. E aí, se você não começa, por exemplo, a mudar os seus hábitos alimentares, não começa a se exercitar para poder usar aquela gordurinha que está estocada lá, e aí você só acumula, automaticamente você vai ganhar cada vez mais peso, você vai engordar cada vez mais, porque é um processo natural. E grande parte das vezes a gente não consegue ter esse controle, por quê? Porque não é um controle só físico, ele é, na grande parte das vezes, um controle emocional. E o exercício entra como recurso para facilitar e acelerar esse processo para que você consiga aí diminuindo, né, a gordura. E o nosso cérebro ele leva um tempo também para
para entender que aquele peso que você ganhou, você já não precisa mais. Porque um exemplo é quando você elimina 3 quilos, você começa a mudar alguns hábitos e se estabelece que quero perder 4 quilos. E aí você faz uma mudança radical na primeira semana, e aí você sobe na balança, por exemplo, você começa na segunda, e aí na próxima segunda você sobe na balança e você, perde 3 quilos. Opa, maravilha. Só que esses 3 quilos, na maioria das vezes, ele não vai ser da gordura que se acumulou. Por quê? Porque para que a gente consiga eliminar 1 grama de gordura, automaticamente nós precisamos gastar ela no nosso corpo. A gente precisa gerar uma energia que faça essa 1 grama perder. Então, essa energia gerada, ela é 7,7 quilocalorias, né? Que é essa unidade de medida que a gente usa. Então, as calorias. Então, 7,7 calorias eu preciso demandar de alguma forma, seja fazendo um movimento, seja me exercitando, para que a gente consiga gastar 1 grama. E se 1 grama de gordura são 7,7 calorias que eu preciso gastar, para mim gastar 1.000 gramas, que corresponde ao quê? A 1 quilo de gordura, eu preciso gastar 7.700 calorias. E aí eu te pergunto, será que em uma semana você eliminou 3 quilos, você gastou 7.700 calorias? Muito provavelmente que não. Então esses 3 quilos que você perdeu, na grande parte das vezes, vai ser de água acumulada. Porque esses alimentos que você se alimentou, seja ele doce, gordura, sal, seja alimentos, né, muito salgados, seja salgados, um exemplo aí, macarrão, carne, churrasco, tudo eles, se o seu corpo ele não vai usar, como eles são carregados de gordura e os doces são carregados de açúcar, os carboidratos principalmente, eles têm muita água. E o carboidrato faz o nosso corpo puxar essa água para dentro das nossas células. E essas células, elas vão fazer o quê? Elas vão ficar mais cheias. Então o nosso corpo ele vai reter grande parte disso como água. E essa água, ela vai ser o quê? Esse peso súbito que aumentou. Então, de um fim de semana eu perdi 3 quilos. Então esse peso que você perdeu, na grande parte das vezes, foi o quê? Foi da água que foi aí acumulada desses alimentos que você tinha se alimentado. Então, para a gente verdadeiramente eliminar a gordura, não é tão rápido quanto parece quando a gente sobe na balança. E é por isso que a balança, ela não... Para que a gente não se frustre no processo de emagrecer, a gente não pode encarar ela como uma vilã. Encare ela como um termômetro, um aliado, para que você perceba se todas essas ações que você está fazendo, ela está sendo positiva, está mostrando para você que você está conseguindo eliminar peso ou não. Porque se você sobe na balança e você está com 70 quilos e daqui 3 dias você sobe e está com 72, aí você vai se questionar, opa, eu subi 2 quilos, o que será que eu estou fazendo que está me fazendo ganhar 2 quilos? Porque a balança, ela só está te mostrando o seu peso. Então você está 2 quilos mais pesado. Só que é do que isso? Que peso é esse? 2 quilos do que? É de água? É de gordura? Então, se eu me questionar, se eu estar mais consciente e eu também me educar a entender que aquilo lá é um peso, mas não significa que é gordura, que pode ser água acumulada de todos esses alimentos que eu estou me alimentando, o que vai acontecer? Eu vou entender o que? Opa, alguma coisa eu estou fazendo na minha alimentação que não está sendo positiva para mim emagrecer. Então, aí vem o ponto. O que será que eu preciso mudar, modificar nos meus hábitos alimentares que vai me permitir, então, conseguir fazer daqui 3 dias, a hora que eu subir na balança, de 72 eu vou para 71,5. Então eu vou entender, opa, agora eu estou então fazendo algo que eu modifiquei, que está me fazendo o quê?
que está fazendo com que eu consiga, então, ter aquele resultado que eu espero, que é o quê? Eliminar gordura, eliminar peso. Principalmente, eliminar essa gordura que não está me agradando. Então, encarar a balança como uma aliada, como um termômetro, para que eu entenda que aquilo que eu estou fazendo, aqueles hábitos, não está sendo positivo, não está me levando na direção daquele resultado que eu quero, então eu preciso modificar algo para que eu tenha resultado. Porque existe uma frase que fala: se você deseja ter resultados diferentes, Einstein dizia isso, se você espera obter resultados diferentes na sua vida, seja em qualquer área, emagrecimento ou em qualquer área, fazendo as mesmas coisas, você está, na definição de Einstein, como um louco. Porque não dá para se ter resultados diferentes fazendo hoje da mesma forma e do mesmo jeito. Algo eu preciso modificar. Seja mudando, por exemplo, uma fruta que eu como na alimentação, ou seja, acrescentando uma atividade a mais de exercício na minha alimentação, seja acrescentando uma técnica de respiração que vai me ajudar a diminuir a minha ansiedade. Automaticamente isso vai influenciar no meu anseio por comida. Então eu sei que eu preciso de umas sucessões de hábitos, de novos hábitos, para que eu consiga então me tornar uma pessoa mais leve e mais automaticamente mais magro, mais magra. E isso vai se tornando cada vez mais natural. Mas só que esteja consciente de que no início não vai ser nada fácil. Porque o nosso cérebro, tudo que a gente começa a fazer no início, para ele é um desgaste de energia tão grande, e é por isso que nós gostamos de rotina. Mesmo pessoas que não gostam tanto de rotinas, elas chegam a um certo decorrer do processo onde o corpo, o cérebro quer a rotina, porque é a forma como ele consegue economizar energia. Porque a cada dia que eu faço daquela forma, meu cérebro, eu estou num processo, eu preciso me adaptar àquilo para que aquilo fique mais fácil para mim. Porque o cérebro existem 3 camadas do cérebro. A primeira é o cérebro que a ciência chama de reptiliano, que é aquele cérebro que age pela sobrevivência, é igual aos nossos ancestrais, quando não tinha abundância de comida, quando o homem ainda ele precisava se deslocar para que ele se alimentasse, ele precisava caçar, ele precisava colocar em risco a própria vida para poder conseguir sobreviver. Então, meu cérebro entende o quê? Eu preciso aprender a seguir a minha vida dessa forma, a fazer essas atividades assim, porque senão eu vou gastar muita energia. E aí o que acontece? Mesmo sabendo que você tem hoje abundância de comida, o seu cérebro está agindo por sobrevivência, porque está agindo inconsciente. É por isso que é muito importante nós nos tornarmos a cada dia mais conscientes na vida. Quanto mais a gente se torna consciente, mais a gente consegue direcionar a nossa vida por caminhos mais positivos e melhores. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Oi, Fabiano, bom dia, tudo bem? Isso mesmo, Fabiano. Emagrecimento é uma consequência de mudança do estilo de vida. Exatamente. E quanto mais a gente vai mudando aí o nosso estilo de vida para algo mais positivo, né? Para hábitos mais positivos, automaticamente aí a gente vai tendo resultados melhores e a gente vai se identificando melhor no espelho, vai se gostando mais, né? Porque até um processo também que ajuda muito é a gente começar a se amar mais, mesmo que a gente hoje não esteja se vendo bem, porque o nosso cérebro ele também não consegue fazer essa distinção do que é real e o que é imaginário. Então, se hoje você começar a se ver no espelho da forma que você deseja estar, então se hoje o seu corpo está de uma forma, mas você quer que ele se modifique, comece a visualizar no espelho a forma como você quer estar, mesmo que você ainda não está. Porque o seu cérebro ele vai começar o quê? A se adaptar a isso. Isso vai se tornar tão natural para ele
e automaticamente você vai o quê? Conseguindo fazer aquilo que era imaginário se tornar real na sua vida. Então, isso leva um tempo. Você vai precisar treinar o seu cérebro a identificar isso, mas tenha certeza que quanto mais você aprender, praticar, repetir, isso vai ser tão natural que automaticamente o seu cérebro vai se acostumar com isso, e aí você vai se tornando cada vez mais magro, mais magra, e o emagrecimento vai se tornando algo natural e menos doloroso. E é por isso que não dá para que você faz, é por isso que não funciona muito bem você seguir um processo de dieta quando a gente acha que dieta é só um regime que você vai fazer por um tempo. Então, encarar o processo como eu vou melhorar 1% a cada dia, vou modificar vários hábitos na minha vida e automaticamente esses hábitos vão me fazer eu ter um estilo de vida melhor, isso vai fazer com que você consiga emagrecer cada vez mais, mas não só emagrecer por um tempo, não só perder 10 quilos esses 3 meses que eu desejo, mas depois voltar a engordar os 3 de novo, porque eu voltei a ser aquela pessoa que eu era antes, voltei a ser a fazer aqueles hábitos que eu tinha antes. É natural que você vai voltar a ter esses 10 quilos. Então eu preciso encarar o processo como algo um pouco mais devagar, não encarar como uma corrida de 100 metros, mas encarar como uma maratona, que seja aí um Ironman de 40 quilômetros que eu tenha que correr, mais devagar, modificando uma coisa, seja mudando, por exemplo, diminuindo uma fruta a menos que você consome nessa semana, na próxima semana, modificando novamente outro hábito e fazendo com que o seu cérebro se acostume com isso, porque geralmente para cada 1 quilo que você elimina, o seu cérebro ele vai precisar talvez de 1 mês para ele se adaptar e entender que, opa, eu não preciso mais desse 1 quilo para mim sobreviver. Então eu preciso dar tempo para o meu cérebro, que é um dos grandes sabotadores hoje das pessoas, para que a gente consiga emagrecer, para que ele entenda, ele aprenda que eu não preciso mais desse 1 quilo. E aí automaticamente eu vou almejando eliminar mais peso. E aí, quando eu eliminar 10 quilos, meu cérebro vai entender, ele aprendeu que ele não precisa mais daquilo. E aí automaticamente eu estabeleço esse novo corpo, essa nova forma, esses novos hábitos. E eu me torno então uma pessoa com uma estética mais agradável. Automaticamente isso vai influenciar em outras áreas também, seja nos relacionamentos, seja nas suas emoções, mas encare o processo como algo que precisa ser modificado de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque se eu mudar o externo, mas não mudar o interno, não tem jeito. Você vai voltar a ser aquilo que você era, porque o seu interior não está aliado, ou melhor dizendo, ele não está conectado com o seu exterior. E o seu interior, ele sempre vai prevalecer. Então, modifique primeiro o seu interior e automaticamente o seu exterior, ele vai ser só uma consequência, um reflexo. Eu espero que isso tenha feito sentido e vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. O amor colocou aqui a minha tá estocada. E é isso mesmo, o nosso corpo ele automaticamente vai estocando a gordurinha, porque assim como eu estava falando, ele precisa, né? Como ele aprendeu assim, de milhares e milhares de anos, agindo pela sobrevivência. Então ele vai sempre achar que ele precisa reservar, né? Ele tem esse mecanismo de escassez, né? Ele acha que não vai ter de volta, então ele precisa armazenar porque ele acha que um dia vai precisar utilizar. Mas a gente sabe que o excesso é sempre aquilo que vai fazer mal para nós, né? Nós não precisamos de tanto assim.
só o suficiente para que a gente consiga principalmente manter os nossos recursos vitais, aí, os nossos órgãos funcionando bem, o nosso cérebro principalmente, que é o órgão que mais demanda energia, né? Ele estima-se que cerca de 60 a 70% do nosso organismo trabalha em função de manter o nosso cérebro, porque é de lá que faz com que o nosso corpo funcione, né? Os nossos órgãos, eles precisam do nosso cérebro para que eles funcionem. Então, se o cérebro desligar, o corpo desliga. Então, o nosso cérebro aí é o órgão que mais exige energia e se a gente não fornecer energia para ele, né? Se nosso corpo não estiver funcionando bem, ele automaticamente não vai funcionar bem também. Mas mais do que o cérebro, esse controle emocional, esse desenvolver da nossa alma que transcende toda o nosso cérebro, quanto mais a gente se torna consciente, mais a gente vai conseguindo ter controle sobre tudo isso, e aí voltar ao que você era antes, né? Engordar tudo aquilo que você engordou, só acontece se você escolher isso, porque a nossa vida como um todo, ela é apenas um reflexo das nossas escolhas que a gente faz. Então, quanto mais conscientes nós vamos nos tornando, melhores escolhas a gente vai fazendo, e automaticamente nós vamos nos tornando então seres humanos melhores e tendo automaticamente uma estética, um corpo mais agradável e principalmente não para as pessoas, mas principalmente para nós. Então, quanto mais a gente se ama, mais a gente busca melhorar para nós, né? Para agradar principalmente a nós, e automaticamente agradar ao próximo vai ser uma consequência natural, e aqueles que não se agradarem também, tá tudo bem, faz parte. Entender que se nem Jesus agradou a todos, nós também não vamos conseguir, e viver seguindo isso nos traz uma liberdade muito grande, e automaticamente essa liberdade, essa emoção de se sentir livre, de entender que você não precisa agradar a todos, mas automaticamente também você não precisa desagradar ninguém. Você é um ser humano livre e pode aí buscar qualquer processo que você deseja emagrecer. Você consegue superar qualquer coisa, mas você precisa entender que você vai precisar primeiro modificar o seu interior, e o seu exterior vai ser apenas um reflexo do seu interior. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A gente vai caminhando aí para quase 50 minutos de live. Então eu espero que eu tenha falado, tenha feito sentido para vocês. Para quem participou ao vivo comigo aqui, minha eterna gratidão, meu muito obrigado. Espero que de alguma forma tudo isso que eu trouxe para vocês tenha contribuído positivamente. E quem assistir depois a live gravada também, espero que consiga aí extrair algo bom dessas informações que eu passei. E mais do que ouvir, você vai precisar colocar em prática. E você talvez não consiga reter tudo isso que eu te falei, talvez 10, 20% você consiga armazenar, mas busque colocar em prática, que seja apenas algo que eu tenha falado aqui, que você pode ter certeza que vai ser positivo para você, mas ele só vai trazer um efeito se você colocar em prática. Se você apenas escutar aqui, mas continuar fazendo da mesma forma, dificilmente isso vai trazer algo bom para você, vai fazer você conseguir eliminar a gordura que você deseja. Então é preciso colocar em prática. Então primeiro eu aprendo, né? Armazeno as informações, depois eu coloco em prática, e essa prática ela precisa ser o quê? Repetida todos os dias, para que aquilo que eu aprendi se torne automático para mim, e aí a cada dia eu vou aprendendo mais e melhorando mais também. Nós seres humanos somos assim. Às vezes a gente está a um passo, né,
da nossa transformação, dos nossos resultados aí no emagrecimento, mas a gente, por não ver aquele resultado, que ele está começando aqui no meu interior, para depois ele ir para o meu exterior, eu desisto. E aí faltou aquela pequena persistência para que eu consiga então ver aquele resultado que eu desejava. Então, se vocês, de tudo isso que eu trouxe, colocarem em prática e começarem a vivenciar isso, a repetir tudo isso, eu tenho certeza que vai trazer um resultado positivo no processo de emagrecimento de vocês. Então, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Não mais é isso, meu muito obrigado. Se vocês desejarem um auxílio, né, uma ajuda nesse processo, para que vocês não consigam, para que vocês não tenham que enfrentar isso sozinhas, mas ter alguém que já vivenciou isso por décadas já, porque comecei nesse processo de emagrecimento aí com 12 anos de idade, hoje aí com quase 28 anos, então já tem aí 16 anos de mudanças, de processos de estilo de vida, principalmente na saúde. Então eu já passei por todas essas fases e sei o quão difícil é para superar tudo isso. E se vocês desejarem um auxílio, uma ajuda, para mim é sempre um prazer, e é só mandar um direct que a gente vai conversando e tentando auxiliar um pouco mais de individualidade no processo, né? Porque quando a gente faz a live aqui, a gente fala no geral, e todos vocês que participam e assistem, cada um de vocês vão se identificar com algum ponto, outros não vão estar muito dentro da tua realidade, e o resultado, para que ele aconteça um pouco mais rápido e um pouco mais vamos dizer assim, mais forte, mais impactante, ele precisa ser individualizado, né? Nós temos as nossas individualidades. Então, se vocês desejarem, aí é só mandar um direct que a gente explica melhor para vocês como pode ser feito aí um processo mais individual, mais específico para cada um de vocês, porque cada um vai ter um ponto a melhorar, né? Talvez o aspecto emocional está um pouco legal, está um pouco melhor, vamos dizer assim, mas o aspecto físico está um pouco carente. E aí a gente vai precisar levar o processo mais para o físico, tentar equilibrar o emocional e até aumentar mais, porque quanto mais o emocional está equilibrado, o físico já vai automaticamente melhorar. E às vezes principalmente é o contrário, né? O emocional está muito abalado e o físico automaticamente é só um efeito. O emocional que está bem, tá bem abalado, bem caído, mas que é apenas uma fase que você pode superar tudo isso. Bom, espero, pessoal, que tenha feito sentido tudo isso, que de alguma forma ajude vocês. Meu muito obrigado e minha eterna gratidão. E se precisarem de ajuda, é só chamar, que será um prazer colaborar e contribuir e ajudar vocês nesse processo. Tá? Meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês. A live está sendo feita aí num domingo, então aproveitem, desfrutem desse dia com as vossas famílias e que seja aí um dia maravilhoso para vocês. Meu muito obrigado e um grande abraço a todos.